A força mais poderosa do universo. Por que não percebemos o movimento da Terra estando nela? Sexo curtocircuítico. No que está relacionado esses assuntos, verão que tem algo em comum. Qual é a maior força do universo? Chute aí. Que poderia ser para você? Será que é aquele bombadão lá da academia, charmoso, que atrai as gurias? Não. Ele pode ter um déficit de força física que ele mesmo, insuflando seus músculos, ele pode ter perdido a força, mas ganhado massa. Seria a maior força do universo aquela menina charmosa que todos caem aos seus pés por a sua beleza? E isso traz uma força de empoderamento sobre os rapazes? Tão pouco. O que seria então essa força? Agora, trabalhando em uma empreiteira, eu, por alguns momentos de pausa, porque é um serviço que exige esforços, né? Mesmo os mais preparados sentem o desgaste. E eu, naquela minha reflexão, ou pausa para tomar um cafezinho, fumar um cigarro, porque eu sou tabagista, eu percebi um container transbordando de entulhos. E fiquei meditando naquilo enquanto eu tomava o café e fumava o cigarro. Se medita até no meio de um vício, quando a consciência fala mais alto. Eu percebi como pode a eletricidade da bateria daquele caminhão, um caminhão até de pequeno porte, conseguir tão automaticamente colocar tão absurdo peso sob sua carroceria. Ali estamos falando de toneladas. Então, qual é a maior força do universo? A eletricidade. E ela está presente em tudo. E eu vou afirmar aqui algo que ninguém talvez nunca falou. Eletricidade é igual a consciência. Vocês sabiam disso? Não, é outra coisa. Não, não é outra coisa. É que você não entende a consciência e nem a eletricidade. E eu vou explicar por quê. Tente entrar num êxtase por mais de 1 minuto, você morreria. Se você tivesse um orgasmo contínuo por mais de 1 hora, muito antes disso você já teria batido as botas. Você entendeu por quê que é tudo feito em momentos? A vida não é um prazer só. Eu tenho prazer de viver. Não, você não tem prazer, porque se você tivesse prazer de viver, você morreria. O prazer é algo que é contínuo em seu aspecto etimológico. Prazer é placer. Isso tem raiz no hispânico. É estar em paz o tempo todo. Mas para você estar em paz, você tem que atingir alta frequência. Estamos falando de novo de eletricidade. Tudo que você sente, alegria, tristeza, libido, né, o chamado tesão. Posso falar aqui porque meu canal não é kids, só temos adultos entre nós. Talvez alguns adultos assim já mais tradicionalistas, mas não vou me responsabilizar por isso, porque eu tenho que trazer isso, levantar isso para que a gente se autoconheça, é o slogan desse canal. É só isso que a gente quer, custe o que custar, mesmo que fira, né, convicções, padrões, tradições, crenças.
Então tudo é eletricidade. A fome é um sinal elétrico, o sono, tanto que se o cérebro percebesse, eu sempre falo, o momento do desligamento da consciência do corpo, isso gera um choque. Vamos falar do ato sexual. O ato sexual, em seu clímax, tanto no homem como na mulher, que são espécies idênticas, apenas com polos, né? Seria côncavos e convexos na questão geracional ali, nos órgãos geracionais, que é só o que define uma coisa diferente da outra. Temos a mulher fora e o homem na mulher é dentro, tanto que se encaixa. E nisso há uma descarga elétrica cerebral através do sistema nervoso central de 50 Hz para o homem e 50 para a mulher. Ambos formam, né, em síntese, uma descarga de 100 Hz. Ok? Vamos comparar com 100 watts ou watts. Você imagina, né? Dá para morrer com isso? Dá. Se for contínuo, se você ficar grudado no fio. Claro que não estou comparando aqui reartagem com eletricidade, né? Com corrente, carga, na verdade. Mas é o que acontece. Ainda dentro de cada um dos indivíduos, em cópula, em união, acontece no próprio corpo um curto-circuito, que é um choque entre o segregar de endorfina, que é aquilo que te acalma, que te relaxa, relaxante muscular natural, e adrenalina, que é aquilo que faz você, é o combustível para você se movimentar, agir, ainda mais se exige esforços. Tem pessoas, inclusive, que só chegam ao clímax através da dor, do forçar, né, mediante força física. E é cada um, né? Apesar que isso está dentro de um fantasiar, né, de um eu pessoal, mas é caminho para chegar, né, inclusive a hoje termos reprodução entre os seres. Se a razão entrasse junto, que também é uma onda eletromagnética, ela talvez interferiria e ninguém se reproduziria. Então, por isso que você não pode cobrar racionalidade na questão sexual, reprodutiva. Se for filosofar no contexto de reprodução para existir seres para evoluir. A própria evolução é uma graduação elétrica, né? Por exemplo, um equipamento de primeira linha, lá antigo, e ele funcionava diferentemente de hoje. Foi preciso sistemas, né? Mais conduítes que suportem. Até hoje vemos a realidade do... Antes era 3G, né? Hoje você ter 3G é você não ter nada. 4G é encrenca também, porque vai durar pouco, né? O sinal às vezes não dá no tranco. 5G já está mexendo com o cérebro. É como se colocasse a quinta dimensão, como os místicos querem, enfiada agora no plano físico. Já é difícil uma compreensão de quinta dimensão numa frequência de 3D, né? Tem muita gente ficando louca, vai para as escolas iniciáticas, fico louco pelo mestre, pelos veneráveis, já fico falando besteira que existem especiais que vieram de Agartha, que você é a bactéria do universo, sabe? É um fiasco evolucional, por não entender eletricidade, que é a consciência, e por não associar as duas coisas, você fica levando choque por aí, e não, né, não toma
devidos cuidados. A fala também, né? O que você fala, a falácia, o que você fala uma verdade, elas têm também frequência. Por exemplo, a fala normal, ela tem de 4 a 5 Hz. É como eu estou falando agora. Agora, se eu alterar a minha voz, a intensidade dela, não necessariamente a altura. O grito, ele tem de 30 a 150 Hz. Mas por que o grito incomoda? Olha só como a eletricidade e o eletromagnetismo, que é a união da eletricidade e o magnetismo, é tão poderoso que você pode cozinhar sua comida dentro de um micro-ondas, de um forno, desses mais modernos, sem precisar de fogo, porque o fogo está em tudo, renovando a tudo, né? Está dentro da partícula, o próprio elétron. O próprio elétron porque ele carrega o fogo, esse receptáculo dele. E descobrimos isso e fizemos mau uso. Hoje tem uma realidade da bomba H, né? Só que a eletricidade, ela é autossuficiente e independente. Ela simplesmente tem o comando de crie, movimente. Tanto é que uma faísca de um fluido chamado gasolina ou álcool num pistão do motor faz um carro de toneladas andar alguns quilômetros e levantar, né, com guindastes estrondosos pesos, né, que jamais um humano, né, nem que você conseguisse uma turma, você não conseguiria. O carro leva, vamos dizer, 6 pessoas, um ônibus leva de 30 a 40. Agora, 30 a 40 pessoas talvez não consiga levar muito longe, empurrar um caminhão, né, um avião. Mas há pessoas com tanta eletricidade que conseguem. Teve uma vez, um careca, que tinha um barbão, que ele puxou um avião alguns centímetros com a barba. O próprio avião, ele se mantém no ar por quê? Veja que a eletricidade é a coisa mais sutil, você não consegue pegar a eletricidade. Mas também há ambientes em que é tão sutil que se você andar em alta velocidade, você consegue voar. Por exemplo, se você atira muito rápido uma pedra e ela trepida no chão, logo ela se alça ao ar, mesmo com o seu peso atômico. Então, quer dizer, a velocidade cria eletricidade, tanto que você pode fazer uma experiência com os cabelos, pega um pente e você consegue, né, atrair pequenos pedacinhos de papel picado. Não sei se alguém já fez essa experiência, muito interessante sobre eletricidade. Para quem diz que a gente não tem, a gente tem, só que é de muita baixa voltagem quando a gente não está em grande atividade, né? Em repouso isso é muito menor, por isso que acontece o sono, que na metafísica é o deslocamento da alma. A alma, ela está grudada eletricamente como você ficaria grudado num fio, né? O corpo está numa potência maior que a alma naquele momento. É até dito que a alma dorme. Ah, mas eu sinto, eu penso, como assim? Sim, os sentimentos e emoções, né? Os pensamentos e emoções que você tem aqui são filtrados como, por exemplo, a consciência de uma pessoa está filtrada num sonho comum, inconsciente. Então, é muito mais inconsciente essa eletricidade emocional e pensamentonal aqui, por isso que a gente, né, às vezes não sabe como agir. Às vezes agimos no automático, até sem, a gente diz que não pensou, eu não senti quando vê. Sim, porque está filtrado. A alma dorme enquanto está dentro do corpo. Ela só entra na sua potência máxima quando se desliga. Aí se carrega no seu plano. Depois traz essa eletricidade para o corpo, passa para o corpo e fica inconsciente de novo. A alma dorme dentro do corpo de novo. Por isso que é dito, né, que próprio a pedra,
ela tem um elemental, uma alma. Só que esse elemental, quando está dentro, no interior da estrutura, ele dorme. Tanto é que dizem assim. E isso é sábio, porque é evidente para quem evidencia que a consciência dorme na pedra, só despertando no homem. E olha lá. Só que o homem ainda tem muito que caminhar, porque ainda tem a consciência do anjo, que é aquele que, inclusive, tem a eletricidade, a consciência de criar coisas através do eletromagnetismo, da própria eletricidade. Criar luz, por exemplo, um sol. Como é que ele, né, quem é que cria a luz do sol? Ele mesmo, ele é uma consciência. Ele é a própria eletricidade. Então, se você é a própria eletricidade, por que que o sol não se queima? Claro que um dia ele vai consumir todo o seu combustível, a sua massa, que não é massa, na verdade é energia. Mas a única forma de você não se chocar com nenhuma energia é você ser a própria. Você é? Não, você é massa. Então contrasta. A eletricidade afeta a massa. Por isso que morremos, né, grudado num condutor de eletricidade. Então, por que que a pessoa, falando de novo aqui, por que que uma pessoa se assusta ou teme um grito? Não é devido ao grito, e sim devido ao ouvido, que vai ao máximo de 20 Hz. As pessoas preferem os sons graves, que é a hertagem do som grave no ouvido humano. Por exemplo, eu tinha uma amiga que pertencia ao meu grupo no WhatsApp. Ela tinha uma pomba de estimação. Ela disse que quando eu mandava áudio, ela ouvia, com aquela pombinha perto. Se eu falasse com o meu tom de voz grave, mas de forma suave, a pombinha se aproximava, né? Tentava assim quase colocar o ouvidinho, né? Se dobrava a cabecinha, encostava. Quando eu falava mais áspero, no caso num debate ou embate, a pombinha, né, se afastava. Então é a tendência da gente, né, principalmente nós humanos, a dar mais atenção, por isso que a gente ouve melhor, mesmo que estejam declaradamente nos enganando. Uma voz pausada, né, com controle respiratório e que seja falada a mesma coisa de forma suave. A pessoa pode estar declaradamente falando algo para te boicotar, te enganar. Está vendo ali uma falácia. Mas a forma de falar te encanta, porque é a frequência que seu ouvido mais se adapta. Então não é o grito. Então você não pode ocupar o grosseiro, e sim o jeito que você funciona. Seu ouvido é sensível. Não vai entender nada, mesmo que você fale a verdade, mas você falar a verdade, sabe? Você vai achar estúpido, porque é seu ouvido acusa e não a sua consciência. A sua consciência lá dentro está entendendo muito bem. Obrigado. E o olho, ele vibra 15 Hz, ok? E o que seria deficiência? Inclusive, aconteceu na pandemia. A Covid desabilitava o paladar e o olfato. O olfato ele vibra muito mais do que o paladar. O que que acontece? Deficiência em qualquer sentido, ok? Deficiência não é uma ofensa pejorativa, viu, gente? Estamos falando de deficiência num grau de comparação. Estamos fazendo uma abordagem, uma estimativa. Então, a cegueira, a surdez, a mudez, a insensibilidade, como por exemplo a realidade, né, que já foi
abolida da humanidade, a lepra, que hoje chamamos de hanseníase, demos nomes modernos para as mesmas coisas, fazemos isso com tudo. São desconexões elétricas. É como se o condutor elétrico não tivesse mais funcionando, queimou aquele fio. E muitas vezes tem a ver com a gestação. Só que você atrai pessoas que não são deficientes, elas são especiais. Porque na carência de um sentido da eletricidade que alimenta aquele, né, tudo precisa fios, tudo precisa eletricidade, porque eletricidade é consciência, consciência está em tudo. Entendam isso, não há diferença. Tanto você leva um choque de consciência, como você pode levar um choque ali no fio da tomada. Não há diferença nenhuma. E é independente. Por exemplo, uma pedra de urânio, né, ela tem magnetismo estrondoso, tanto que você pode construir de um pequeno pedaço uma grande bomba. Em contato com uma criança, mesmo ela sendo uma consciência eletromagnética, ela pode contagiar essa criança, até matar essa criança. Essa criança que não deveria karmicamente estar em contato, né? Então não entre em contato. Se você não está preparado como uma criança, perdão, não entre em contato com aquilo que você não entende. Quando você entender, com os devidos cuidados, está tudo sob sua conta e risco. E a gente não suporta nem a frequência baixa, tanto que a gente fala assim, baixa astral, a pessoa fica mal, e alta astral, a pessoa pode estar, né, inclusive ali com um namorado, uma namorada, um casal, e a coisa ser tão boa que seu corpo denso não suporta. Já aconteceu, da pessoa receber a notícia de que acertou a bolada na Mega Sena, de estar no meio de uma relação, né, íntima, e a pessoa morrer. E também não suportar uma má notícia. Então a gente não dá no tranco nem do bem nem do mal. Por quê? Porque a gente é o equilibrante. A gente está tentando entender as duas coisas. Se tivermos em excesso uma ou outra coisa, você não sobrevive para contar a história. Pesquise. Ou faça o teste, mas daí a conta é você que vai pagar. E aqui está, olha só. E outro também fator é a questão medo. Veja que Tesla, nessa foto, anotando os resultados da eletricidade livre, percorrendo o seu corpo, transpondo o seu corpo. E ele não estava nem aí. O que ele queria era entender a consciência. Tanto não teve medo que ele não morreu devido à eletricidade, né? E tem pessoas que vai trocar a lâmpada, já fica grudado. E se não alguém, que eu não aconselho alguém desgrudar, né, teria que ter algum objeto não condutor e tirar a pessoa dali, ela morrerá. E essa pessoa está trabalhando com uma carga elétrica relativamente tolerável. Só que se passar pelo corpo, é a mesma coisa que eu dei um exemplo, um raio cai num poste, né? A potência sobe. Se você tirar logo da tomada, sua geladeira, sua TV, se estiver em funcionamento, possa que não queime. Então represente essa geladeira, essa TV como sendo você. Se você receber muito mal, você morre desse mal. Se você receber muito bem, você não suporta o bem. Porque você ainda não é bom nem mal. Então por isso eu pergunto, o homem, o ser humano é bom ou mal? Ele não é nem bom nem mal. Ele é tudo. Veio para experimentar tudo. É uma nova experiência do laboratório da natureza. O que mais que podemos falar? Então, nas deficiências, o que está acontecendo? A pessoa vai perdendo, por exemplo, a visão a partir de certa idade. A causa oculta disso é a própria eletricidade, que é igual à consciência, né? Que é uma coisa que Einstein não teve tempo, talvez ele descobriria isso. Eu estou colocando, não sou cientista, mas estou colocando pela intuição que eletricidade é igual à consciência. E não é o quadrado, é tudo que é.
tudo é eletricidade. Sem eletricidade, nada acontece. Agora vamos para por que você não sente um giro da Terra estando nela. Deveríamos tontear, não é mesmo? Por exemplo, pegue um cone, né? Gire ele, coloque uma esfera, ela é lançada para as extremidades, para a periferia, até sair. Né? A gente deveria girar, pelo giro da Terra, 17 milhões de quilômetros por hora, a gente deveria ser lançado aos ares, deveríamos sermos voadores, né? Como o filme Voadores, mas é que fala do plano astral, porque o plano astral ele essa frequência elétrica é tão rápida que ela empurra os corpos, né? Os corpos simplesmente são repelidos por eletromagnetismo. Só que como você lá é ente, né? Sendo ente, você ainda é parte do ambiente, então você tem a mesma polaridade do ambiente, então se repele. Então a sensação é que você está voando. Então quando você perde um sentido, outro começa a trabalhar em maior potência para substituir o outro. Então quer dizer, nada se perde, tudo se transforma. Então não podemos chamar, né, deficiência. É apenas uma nomenclatura da ciência para poder medicar, né, que eles só remediam, eles não resolvem. Porque isso aqui tem um contexto kármico, por exemplo. Os pais usaram mal a sua eletricidade, né, que é a sua consciência. Eletricidade é igual a consciência, ou seja, energia é igual a consciência. E massa é igual a matéria. Então usaram mal, então agora atrai pessoas até especiais que vão vir, né, dar um choque de consciência nessas pessoas. Na verdade, essas pessoas vêm no seio do lar para aumentar a cognição, a percepção dos pais, e não daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas vão se adaptar, vocês vão ver. Tanto é que os cegos vivem muito bem, podem até trabalhar perfeitamente com, né, os métodos agora que se tem. O mudo, por exemplo, e o surdo tem a linguagem de Libras. Então, na verdade, esses males não são para quem se pensa. Isso também tem a ver com a consciência, né? Essa eletricidade que não está trabalhando em nós. Então percebam que você não sente o giro da Terra porque há, de novo, o fator eletricidade. Só que agora com outro nome, mais sugestivo, eletromagnetismo. Então, na verdade, é uma eletricidade, duas eletricidades que se encontram, a de você, corpo, e do organismo planetário. E a gravidade te gruda. Você só não entra na Terra porque, como você tem carga negativa e a Terra tem positiva, não num contexto ético, ok? Mas vibracional, por ter a barreira, ter, vamos dizer, algo que não pode ser transpassado na própria matéria, você fica grudado no chão e não entra na Terra, apesar de estar sendo atraído. Por você estar com, por exemplo, você tem 80 quilos, são 80 quilos de ar sobre você. Então o ar meio que te estabiliza. Então o planeta gira e você não está percebendo isso, a não ser que observe atentamente o movimento lá no firmamento das estrelas se deslocando. Só que as estrelas são fixas, é seu mundo que está girando. Mas a Lua gira. Então você mais ou menos já vê que o planeta gira. Mas a única vez que você sabe que a Terra realmente é redonda e que ela gira, gente, é incrível. É na embriaguez, na doença, quando você tonteia. Tanto é que o corpo começa a não entender e enjoo, vômito, o próprio enjoo, tontura, né? Também
aquele problema que eu vou me lembrar agora, quando seca os líquidos do ouvido, labirintite, também, que você desce e você, né, você sente a gravidade. E ninguém coloca isso em pauta no academicismo, né, que está relacionado. Não, é que secou, vem aqui que eu vou te dar um remédio, tratamento. Tudo é dinheiro, né? Que é outra energia eletromagnética, né? Porque hoje, por exemplo, você pode comprar qualquer coisa eletronicamente. Você coloca um cartão magnético e aquilo tem um valor fictício, né? Alguém aposta que você tem em números aquela quantidade, só que aquele dinheiro não existe. Vou desligar aqui, aí, ó, eletromagnetismo. Pode ver que eu tirei o Wi-Fi, não estou usando, mas eles me encontram, né? Tem um receptor aqui desse sinal da Claro Digital, né? Não estou fazendo propaganda, até inclusive estou queixando aqui. Nada contra, né? É a minha operadora, para mim é a mais prática. Ó, então atrapalha, né? Que é a eletricidade, a onda não respeita. Por exemplo, a onda, ela é pura eletricidade, e ela atravessa qualquer lar. Vai entrar tanto lá no lar do traficante como do pai, né, bom pai de família. E ela passa. Você vai atender o telefone em qualquer ambiente, né? Tem um número, tem um receptor, a onda vai lá. Ela não tem preconceito. Já pensou como seria o mundo se fôssemos todo eletricidade, onda? Tudo iria fluir, mas daí nada iria existir. Estamos muito apegados nisso. Paz reverencial a todos. Encontre a sua eletricidade e mova a sua vida. Paz.